Inunda a sua igreja essa noite, Senhor, com uma chuva, Senhor. Abra as comportas do céu sobre este lugar nessa noite, ó Pai. Ah, Senhor, vá tocando vidas que adentrou por essas portas se sentindo mortos espirituais, Senhor. Derrama da tua unção aqui em nosso meio, ó Deus. Ah, Senhor, derrama sim, Senhor. Unção, Senhor. Levanta aqui em nosso meio mulheres como Déboras. Levanta aqui em nosso meio homens como Jesué, Senhor, que venha governar milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres corajosos para fazer a tua obra, Pai. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, Senhor, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Fala com Ele assim: tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Nós podemos sentir a tua presença aqui nessa noite, Pai. Muito obrigada por nos permitir, Senhor, estar na tua casa, Senhor. Estamos sentindo a tua presença real e verdadeira, Senhor. Aleluia, aleluia. Neste momento eu gostaria de conhecer se tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui. Dê um sinalzinho com a sua mão. Amém. Temos uma visitante ali depois de muito tempo, né? A titia Piedade. Deus abençoe em nome de Jesus, né, irmãos? É aqui a primeira vez, né, titia? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um hino para ela? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Uma salva de palmas para a titia Piedade. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Neste momento, aproveitando que você ainda está de pé, gostaria de convidar a evangelista Renata, amém? Kyler, que esteja orando pela vida do nosso pregador nessa noite, amém, igreja? O Senhor vai falar conosco agora através da palavra dele. Fique ligado em seu lugar, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Já temos sentido a presença do Senhor nessa noite, coisa gloriosa. É sentir o Espírito Santo trabalhar no nosso meio, né, irmãos? Vamos orar para que o Senhor continue falando conosco, amém? Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, Senhor, mais uma vez, ó Deus, te rendemos graças, Senhor, nesta noite. Senhor, queremos te louvar, te bendizer, ó Deus, pela paz, Senhor, pela alegria que invade o nosso ser, em estar, Senhor, na tua presença nesta noite, ó Deus. Privilégio santo, Senhor, que o mundo muitas vezes não conhece, ó Deus. E nós queremos te bendizer, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, nos trouxeste aqui.
Senhor, não somos dignos, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai querido, nos abençoou, Senhor, de tal forma que pudesse estar na Tua presença. E é motivo de nos alegrarmos nesta noite, Senhor. Meu Deus querido, te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa receber o nosso culto, a nossa adoração nesta noite, Pai. Senhor, fala conosco mais uma vez pela Tua misericórdia. Usa, Senhor, o Teu ungido, como o Senhor sempre tem usado, Senhor. E que a Tua palavra, ó Deus, venha produzir em nós mudança, Senhor, transformação, renovação, Senhor, fé. Senhor, como diz mesmo a Tua palavra, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir. E estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Fala conosco nesta noite mais uma vez, pela Tua misericórdia. É o pedido que eu te faço nesta hora e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la em Eclesiastes. Capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Quem não encontrou pode ler ali no telão. Amém? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, quero falar nessa noite um pouco mais sobre este assunto, onde nós abordaremos sobre a eternidade. A maioria dos seres humanos fazem planejamentos para o seu futuro. Isso é bom. Futuro relacionado às coisas deste mundo. Como que vai ser a minha profissão, como eu vou desenrolar as minhas situações e assim por diante. Mas pouquíssimas pessoas pensam a respeito da eternidade. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele usa Salomão de uma forma maravilhosa. E ele diz que o Senhor ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Nós fomos criados com um propósito maior. A vida não se limita somente a esta vida, como muitos de nós já sabemos. O grande estadista Abraham Lincoln, ele dizia que Deus certamente não teria criado um ser humano como homem para que existisse somente por um dia. Disse Lincoln, não. O homem foi feito para a imortalidade. E realmente, nós fomos feitos para a imortalidade. Porque essa vida não é tudo que nós temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção dela. Nós passaremos mais tempo do outro lado do que aqui, propriamente dito.
E eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui nessa noite, porque o ser humano, ele está decretado a viver até 100 anos, alguns pela sua robustez um pouco mais, mas não passará muito disso. E nós temos a segurança que nós viveremos muito mais do que isso. E o nosso tempo é ilimitado no reino do Senhor. Há um escritor muito famoso que ele dizia, Thomas Browne, ele disse que o seu tempo aqui é apenas um parênteses na eternidade. Quando eu analiso, estudo a área científica, vejo os cientistas falando sobre o cosmos e etc., eu vejo que eles falam com uma facilidade tão grande. Aquela galáxia tem tantos bilhões de anos. Ou para chegar em tal ponto demora 27 milhões de anos-luz. Falei, meu Deus, de onde que conseguiram tirar isso? A gente não consegue lembrar coisas que passaram não muito tempo, coisas que aconteceram há 100, 200 anos, ficaram em esquecimento. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem colocado no nosso coração, no coração do homem, o desejo da eternidade. Independente da sua religião, muitos têm procurado encontrar uma segurança para a sua alma. Porque a Bíblia é bem categórica ao afirmar: Deus tem cultivado a eternidade no coração do homem. Nós temos um instinto inato que anseia pela imortalidade. E não é o elixir milagroso que os chineses tanto procuraram ao longo dos anos, mas é o que a palavra de Deus nos garante a todos aqueles que confiam no Senhor. Deus, Ele nos destinou para a imortalidade, porque nós temos a imagem do Filho dEle. E assim como Ele vive eternamente, nós também viveremos com Ele. E quando nós passamos a raciocinar e pensar um pouco sobre isso, eu tenho certeza que muitos de nós nos alegramos. Porque ainda que do lado de cá dessa vida há muito sofrimento, muitas desilusões e decepções, mas daqui um pouquinho mais de tempo nós não estaremos mais aqui. E estaremos no lugar onde que os olhos não viu, nem o ouvido ouviu, e nem passou no coração do homem. É muito além daquilo que Deus preparou para aqueles que vos amam. Essa matéria, esse corpo, a Bíblia diz que o corpo terreno é apenas uma residência temporária do Espírito. Residência temporária. Tudo isso vai passar. Tudo isso passa. Mas as palavras do Eterno jamais passarão. O apóstolo Paulo disse sobre essa residência temporária, em 2 Coríntios 5:1, diz assim: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então Paulo fala sobre essa residência temporária, mas um dia nós estaremos morando no reino celestial para todo sempre. Isso é motivo de alegria para nós. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno, ou o caminho da paz ou o caminho da perdição eterna. Então, meus amados irmãos, o seu relacionamento com Deus aqui determinará o seu relacionamento com Ele na eternidade. Por isso nós devemos amar a Deus, confiar e convidar o Senhor Jesus para entrar realmente no nosso coração e na nossa vida, fazer parte da nossa história.
Porque quanto mais próximo você viver ao lado de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. Quanto mais próximo você estiver com Deus, quanto maior for a sua relação com o Todo-Poderoso, menos prazer você terá neste mundo. Filipenses, o apóstolo, ele fala algo interessante, e eu vou ler para vocês. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Então o apóstolo Paulo, Filipenses 3,7, ele disse: todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Ou seja, Paulo ele alcançou um nível de espiritualidade, em um nível tão elevado da iluminação da própria parte do Espírito de Deus, que para ele não havia mais sentido nada neste mundo. Tudo passa. Tudo passa. Tudo é ilusão. Mas nós entendemos que a morte não é o fim, ela é tão somente a transição para a eternidade. A morte é o passaporte, ela não é uma desgraça para aqueles que estão em Cristo, mas apenas o passaporte para herdarmos o reino celestial. E é por isso que muitos ainda não entendem, não compreendem quando estudam a respeito da história da igreja e todos os percursos e todas as dificuldades que os cristãos da antiguidade enfrentaram. E ainda há muitos que enfrentam hoje. Onde foram colocados em coliseus, arenas olímpicas, para servirem de espetáculos para aquela grande plateia. Onde que soltavam ali leões esfaimados da Líbia, touros, tigres. E aquele povo ficavam maravilhados ao ver centenas e milhares de pessoas cristãs serem devorados e mortos com um requinte de crueldade. E a maioria daquelas pessoas, antes da sua morte, muitos historiadores falam sobre isso, e glorificavam, e cantavam, exaltavam o nome do Deus Todo-Poderoso. O que leva uma pessoa diante da morte, vendo a carranca da morte diante da sua frente, viver e glorificar a Deus por aquilo? É porque ele estava vendo algo muito maior. É porque Deus revelou para ele algo muito maior. É o que está esperando cada um de nós, algo muito maior. Amém? Por isso que aqueles homens não voltaram atrás. O apóstolo, ele fala muito claro sobre isso. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. A cada minuto que passa, está chegando o tempo da nossa glória, do momento do descanso verdadeiro. Você vai chegar num lugar onde que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá angústia, não haverá traições, não haverá demônios, não haverá nada que venha contrapor a vontade de Deus. Lá o soberano reinará e continuará reinando para todos sempre, e nós estaremos lá para sempre. Juntamente com os anjos, que aquelas miríades de anjos e todos os santos de todas as épocas e tempos que foram salvos e resgatados pela misericórdia do Senhor, todos estaremos lá. Todas as tribos, línguas e nações reunidos num só cântico, um só louvor, um só coral, louvando e bendizendo o nome do Criador. E nós estaremos lá deleitando daquela grande maravilha que nossos olhos não podem contemplar hoje, apenas em parte. E Deus, ele preparou tudo isso e muito além, muito mais para nós. Eu fico analisando às vezes aquelas grandes obras que estão sendo construídas ainda nos Emirados Árabes, aquelas grandes mansões, aqueles grandes palacetes, o sultão de Brunei, aquelas riquezas. Eu fico olhando aquilo às vezes, alguns vídeos assim, vendo aquela riqueza, aquela ostentação, aquelas coisas que realmente é muito bonita. Eu fico imaginando, imagina um homem com toda limitação consegue fazer uma coisa tão bonita dessa. Imagina Deus, hein? Imagina no reino dele. Não há um lugar lá nos Emirados Árabes ou qualquer outra parte do mundo que as ruas são de ouro. Ninguém usa ouro no lugar de asfalto. Mas a Bíblia diz que lá no céu a rua é de ouro.
Aleluia. Não é para Deus ostentar sua grandeza, sua riqueza, mas para mostrar sua divindade, a sua glória. E nós, é tudo isso que Deus tem preparado e reservado para nós. O objetivo dessa mensagem é você tirar um pouco o foco das coisas deste mundo e olhar para a eternidade e entender que o que Deus planejou para nós é coisa tremenda. E muitas das vezes as lutas, as dificuldades, apertos que nós enfrentamos têm o poder, às vezes, se nós não tomarmos cuidado, de ofuscar a nossa visão. E nós temos que estar sempre oxigenando uma nova palavra, analisando aquilo que Deus deixou para nós e buscando uma nova fonte, uma nova revelação da parte de Deus, e sabermos que o que Deus ele tem para nós é muito maior do que qualquer outra coisa que o mundo possa te oferecer. Há muito mais na vida que apenas aqui ou agora. Há muito mais. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você vê sobre a superfície. Agora talvez alguém me pergunte, pastor, como será a eternidade com Deus? Você tem alguma curiosidade de saber? Como que vai ser a eternidade com Deus? A Bíblia revela algumas coisas. 1 Coríntios capítulo 2, 9 diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Não é maravilha isso? Mateus 25, 34 diz assim: então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, a qual foi preparado desde a fundação do mundo. Que Deus benditos do Pai estão aqui nessa noite? Então essa palavra de Deus é para você. Amém? Ele disse aqui: recebei como herança o reino, a qual foi preparado desde a fundação do mundo. Dá para entender isso? É difícil. Ou seja, o que Deus preparou para nós na eternidade foi criado antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, antes os dinossauros, antes de tudo existir, Deus já tinha criado antecipadamente, tudo já está preparado, só aguardando os eleitos do Senhor. Amém, meus irmãos? E um dia nós entraremos pelas mansões, pelos portões das mansões celestiais, e será um momento de grande glória. Deus ele tem um propósito para a sua vida na terra, mas ela não termina aqui. A Bíblia diz, Salmo 33, 1: o que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. O que Deus ele determinou, o que Deus planejou, já está determinado, e nada pode mudar. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade, sabe qual é o momento? Infelizmente é nos enterros, né? A maioria das pessoas pensam, vamos ver o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus ela diz? A palavra de Deus ela fala que somente nesses momentos que as pessoas pensam na eternidade. Somente nesses momentos. Eclesiastes 7:2 diz assim: mas vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Quando você está na festa do mundo, na gandaia lá, ninguém lembra de eternidade. Quem pensa nisso? Quem está pensando nisso? Mas no velório, no luto, você está vendo a pessoa ali. E a pessoa, às vezes, poxa vida, quanta coisa.
Foi embora. Deixou tudo para trás. Eu estava vendo um documentário de um banqueiro. Vou citar nome e dados, não. Mas antes da sua morte, morreu novo ainda. Ele vendeu o banco internacional dele por bilhões. Acabou de vender e comprou uma propriedade magnífica em Mônaco. Não demorou muito tempo, alguém colocou fogo no quarto dele e morreu queimado. Toda a riqueza dele foi passada para outro. Fazemos muitos planejamentos, mas nós temos que ter a nossa alma salva em Cristo Jesus. Tudo passa. Por isso, meus amados irmãos, temos que pensar sim na eternidade. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que esse mundo não é a sua pátria verdadeira. Esse mundo não é a nossa pátria, mas como assim? É bom analisar o que a Escritura diz também. Eu vou ler para vocês. Hebreus 13, 14 diz assim: pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amém, pessoal? Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Qual que há de vir? A cidade santa. Aquilo que Deus preparou para nós. Este mundo não é para nós. Somos peregrinos e forasteiros e aguardando o regresso do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui na terra não passa de um piscar de olhos. Mas as consequências, elas durarão para sempre. Amém? Tudo o que você faz reflete para a eternidade. Então, sabendo disso, sabedores dessa verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último dia. Viver cada dia como se fosse o último dia. Bom seria, se cada um de nós tivesse a oportunidade, depende de cada ponto de vista, é relativo, claro. O Ezequias, ele recebeu uma palavra do profeta que Deus lhe disse: você vai viver mais 15 anos. Então ele sabia quanto tempo mais sobrava para ele. Eu tenho certeza que no último ano ele deve ter se preparado espiritualmente bastante. Com certeza não foi pego de surpresa. Teve tempo para se preparar. Mas muitas pessoas são pegas de surpresa. Essa é a razão pela qual nós devemos estarmos cuidadosos e vivermos uma vida de muita vigilância, para nós não sermos surpreendidos no grande dia do juízo. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora, meus irmãos. Por isso que há muitos que estão deixando a presença de Deus para viver o aqui e agora. E muitos estão vivendo dentro da igreja uma vida bem misturada, bem mista, sem nada a ver com aquilo que Deus realmente Ele tem orientado para que nós possamos viver. Mas a Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, 27, este mundo está desaparecendo, juntamente com tudo que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. O mundo passa e todas as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? Por isso, meus amados, é o momento de nós refletirmos sobre o momento da glória, o momento que Deus, Ele já preparou para que a igreja, ela venha desfrutar. E o que nós vamos desfrutar é coisas maravilhosíssimas. O Senhor lhe disse assim: então eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Esse céu que você está vendo hoje, vai ter um novo céu e uma nova terra. Amém? O mar vai deixar de existir. Vi também uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado.
E nós estaremos com Ele nesse dia. Isso nos traz um entusiasmo. E ele diz: e ouvi uma voz, uma forte voz, que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Ele será o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. O tabernáculo de Deus é o próprio Cristo, estará conosco, viveremos com Ele, e Ele conosco. Isso é palavra de Deus, é o que Deus planejou para nós. O que está nos aguardando é a imortalidade ao lado de Deus, o Todo-Poderoso. Não é a imortalidade oferecida como os muçulmanos, que acham que entregar suas vidas a Alá ou a causa vão se tornar grandes mártires, chegando no paraíso e terão ali suas 10 virgens à sua disposição, uma vida totalmente regalada. Não é isso que Deus preparou. É coisa muito além. Amém? Mas pastor, eu achava que eu ia morrer, mas eu iria voltar novamente. Eu iria me reencarnar em outra pessoa, ou talvez em outro animal. Ou em um animal. Tem gente que acredita nisso. Os hindus, por exemplo, os indianos, hindus, eles acreditam que você pode se reencarnar num canguru, numa cobra real, num elefante, até mesmo uma barata. E o problema é que, até para matar uma barata dentro de casa, para eles é um complexo, um problema, porque eu vou matar essa barata, mas pode ser vovó. E se eu matar ela, eu vou atrapalhar a reencarnação dela. Como é que eu vou fazer? Deixa a barata viver. Na Índia tem um templo dos ratos. As pessoas entram lá e visitam todos os anos. É um templo, adoração aos ratos. Não pode matar rato. Imagina que loucura aquilo. Pessoas levam leite, levam comida. E há uma grande punição para alguém, algum turista desavisado, pisar em cima, acidentalmente em cima de um rato e matá-lo. Ele vai pagar $, de multa e pode ocorrer até a sua própria prisão. Eu não acredito, claro, nessas coisas. Deus me livre. Mas a Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Glória a Deus por isso. Nós estaremos ressuscitados, e assim como Cristo ressuscitou, estaremos com Ele para sempre. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Do lado de cá tem choro, do lado de cá tem lágrimas, do lado de cá tem morte, do lado de cá tem pranto, do lado de cá tem dor, tem fome, mas do lado de lá não tem nada disso mais. Nada. Acabará com tudo. Isso não é motivo de nós lutarmos e com maior disposição para alcançarmos essa grande vitória? E a Bíblia diz: aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova em todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Quem está falando é o Cordeiro de Deus. Quem está falando essas palavras é aquele que está sentado no trono. Quem está falando essas palavras é aquele que tem a capacidade de realizar todas essas coisas. E ele declarou ainda, olha só: tudo está realizado. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Já pensou que maravilha? Um dia ele disse isso. No último dia da festa, Jesus sentou em cima de um tonel de vinho e falou assim: aquele que tem sede, vem até a mim e beba. A multidão chegou e ele começou a falar. Até os guardas que estavam lá para prendê-lo embanharam suas espadas e começou a ouvir.
E quando chegaram lá, os maiorais perguntaram: e aí, que deu um homem? Se foram lá para prender o homem? Até esqueci, o homem prega muito. As palavras dele mexeram conosco. Nunca vimos ninguém falar como ele fala. Nunca vimos ninguém pregar como ele prega. A palavra dele mexeu conosco. Ele é o Filho de Deus. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Irmãos, se há vencedor, há perdedores. E quem são os perdedores? Aqueles que optam para viver ao lado do mal. Amém? Ou viver uma vida completamente distanciada da verdade. E como nós temos dito aqui, não basta você somente ter o conhecimento, mas você tem que ser nascido de novo. Não basta você somente andar no caminho, você tem que conhecer o caminho. E você tem que ter uma intimidade com esse Deus maravilhoso. Mas a Bíblia diz que os incrédulos e covardes serão completamente lançados fora da sua presença. Porém, enquanto os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Há muitas pessoas que estão completamente enganadas a respeito do reino, a respeito da salvação, a respeito da deidade de Deus. Há muitos que estão envoltos em uma religião, até mesmo achando que dentro da sua própria religião, até mesmo evangélica, acham que estarão indo para o caminho. Estão caminhando para o céu, mas infelizmente as suas vidas e condutas vai determinar o destino final dele. Porque a Bíblia é clara, é categórica. Será que tem muitas pessoas ocultistas, bruxos dentro da igreja? Tem um amigo nosso aqui que disse para mim que ele teve conhecimento com a bruxa, e a bruxa falou assim: olha, você sabe quem acabou de sair daqui? Eu falei assim: não conheço. É um pastor. Pastor? Ele me pagou R$1.500 de consulta. Mas por quê? Porque a mulher dele largou dele, que fez um trabalho para a mulher poder voltar. E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer ela voltar. E voltou. Porque o próprio bicho foi lá, separou, o próprio bicho reconciliou. É o tipo de gente hoje em dia que está no meio cristão. Tem crentes que antes de sair de casa, se não consultar o horóscopo dele, não, eu tenho que consultar aqui, porque eu tenho que saber como que vai ser meu dia. Tem crente que é assim. Eles confiam mais nos astros, nas coisas que foram criadas por Deus, do que o próprio Deus. Adoram as obras das suas mãos, mas não adoram o verdadeiro Criador. Esse que é um problema. Portanto, os covardes, os incrédulos, depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, idólatras, todos mentirosos. Nossa, uma classe, né, de pessoas aqui que, infelizmente, está no meio cristão. Estão em toda parte. E essas pessoas não terão parte com o reino de Deus. Meus amados, por isso que nós precisamos, nessa noite, de analisarmos a nossa vida e olhar para o céu e não tirarmos o foco da eternidade. Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Amém? Não tente buscar a glória desse mundo, porque não tem. É uma pura ilusão. Amém? A glória deste mundo é uma ilusão. Há quem diga que Aquiles, o grande guerreiro, estava buscando a glória. Há muitos que digam que o próprio Alexandre o Grande
Não buscavam ouro, nem buscavam prata, eles não interessavam por isso. Eles estavam querendo que o seu nome viesse a ser perpetuado e lembrado por gerações. Mas os únicos nomes que serão realmente lembrados por toda a eternidade são aqueles que servem a Deus. Porque os seus nomes estarão escritos no livro das crônicas do eterno Deus. E ainda receberão um novo nome e uma pedra branca, cujo nome estarão escritos na sua testa e nessa pedra também. Então, meus amados irmãos, que nessa noite nós venhamos meditar um pouco mais sobre isso e entregar nossa vida a Cristo e sabermos que Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. Amém? E se não estiver aqui domingo, com certeza estarei lá com Jesus. Amém? E se eu estiver lá, estarei torcendo por você chegar também. Porque neste mundo não tenho mais nada que me agrade. Não espero mais nada daqui. Apenas cumprir a minha meta, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, e ponto final. Porque o que os meus olhos já viram é suficiente para poder abraçar essa realidade. Quero convidar você a estar de pé em nome do Senhor Jesus.